Durante anos, meu nome, Vina, soou aos ouvidos do meu tio como sinônimo de insignificância, pois ele me ignorava deliberadamente e garantia que eu permanecesse apenas uma sombra silenciosa em sua órbita. Mas nenhuma humilhação anterior se comparou ao instante em que ele bloqueou minha passagem para o elevador executivo, estendendo o braço com desdém e declarando que os andares superiores não eram para alguém como eu, sem imaginar o maremoto que provocaria quando eu decidisse parar de me diminuir. Muito menos o choque que teria ao ver a tela exibir uma credencial de autoridade que ele jamais supôs que eu possuísse. Minha chegada ao aeroporto de LaGuardia coincidiu com uma daquelas tardes de outono em que o céu parece pesar sobre os prédios e o ar carrega um sabor metálico, como se a cidade inteira estivesse imersa em aço fundido. E embora fizesse quase um ano desde minha última visita a Nova York, ao sair da ponte de desembarque senti a metrópole me reintegrar ao seu ritmo frenético instantaneamente, provando que não importava o tempo de ausência, aquele lugar possuía uma correnteza inescapável. Arrastei minha mala de mão pelo terminal e, ao alcançar as portas automáticas, senti a vibração do celular no bolso indicando uma mensagem da minha mãe, que confirmava minha aterrissagem e lembrava do evento beneficente daquela noite, tentando, como de costume, suavizar o abismo entre mim e o furacão social que era o clã Harwell. O trajeto de táxi até Manhattan seguiu a coreografia habitual, com a calmaria da estrada se transformando no aperto do trânsito e na súbita explosão de vida urbana, e ao cruzarmos a ponte, as luzes da cidade já cintilavam refletidas no rio como fragmentos de vidro, enquanto eu me recostava no banco sentindo a ressaca de 3 dias ininterruptos de reuniões em Washington pulsar atrás dos meus olhos, tornando a perspectiva de encarar mais um salão lotado mais pesada do que a bagagem aos meus pés. O evento ocorreria em um terraço na Rua 57 Oeste e, pelas mensagens do grupo familiar, eu sabia que meu tio Mason seria o protagonista da noite, vangloriando-se de algum projeto que supostamente impressionou figuras importantes, o que era típico da essência dos Harwell, onde um sucesso trivial era inflado até virar uma saga épica e todos se alimentavam dessas reuniões ávidos por apertos de mão e brindes. Cresci nesse meio, mas aprendi a me manter numa órbita distante, observando a cidade deslizar pela janela com suas ruas se estreitando em sombras, táxis buzinando como pássaros nervosos e pedestres lutando contra o vento, confirmando que Nova York dominava a arte de ser excessivamente barulhenta e solitária ao mesmo tempo. Um paradoxo que eu conhecia intimamente e que me fazia sentir que já não pertencia àquela fogueira de vaidades. O táxi desacelerou diante do edifício onde um letreiro neon projetava cores dançantes na calçada. E eu desembarquei num sopro de ar gelado, ajeitando o casaco e tirando o cabelo do rosto enquanto me permitia um único suspiro profundo para me recompor antes de enfrentar mais uma noite no palco dos Harwell. Caminhei em direção ao elevador sem saber que as próximas horas destruiriam o frágil equilíbrio familiar e redefiniriam minha hierarquia de formas inimagináveis, encontrando o terraço já vibrante com grupos de convidados rindo sob a iluminação quente que contrastava com o frio do outono. Encontrei o abraço seguro da minha mãe perto do parapeito, mas o conforto durou pouco, pois uma voz projetada para dominar ambientes cortou a conversa, e lá estava Mason, no centro de um círculo, encenando dramaticamente um momento em que supostamente salvara uma equipe do Federal Reserve de um colapso técnico, gesticulando como se estivesse desarmando uma bomba nuclear. E se você quiser saber como essa noite de gala se transformou no palco da minha vingança silenciosa, continue acompanhando CAD. Há detalhe desta história. Aguardei o tempo necessário para que o silêncio se instalasse, permitindo que o peso do momento fosse sentido. Ele sempre dependia de uma plateia, pouco importando o quanto a verdade precisasse ser sacrificada para conquistá-la. Quando finalmente notou minha presença, ergueu sua taça de champanhe e anunciou aos presentes que não deveriam esperar nada de extraordinário vindo de mim. Como meus dias eram supostamente consumidos por tarefas burocráticas e monótonas, os convidados riram com aquela cortesia automática. Retribuí com um sorriso contido, mas percebi em seu olhar algo mais cortante. Uma insegurança profunda disfarçada de arrogância. Antes que eu pudesse me afastar, ele passou o braço pelos meus ombros e declarou que guiaria toda a família para dentro do Federal Reserve naquele fim de semana, gabando-se de possuir um nível de acesso que poucos detinham. Suas palavras me atingiram como uma corrente de ar gelado, pois ninguém faz promessas dessa magnitude a menos que seja imprudente ou esteja mentindo. Um homem próximo, provavelmente um colega de trabalho, lançou-lhe um olhar rápido de reprovação antes de virar o rosto,
gesto que confirmou todas as minhas suspeitas. Mais tarde, ao verificar meu telefone, uma notificação com tripla criptografia surgiu na tela, informando que o acesso Safira fora ativado com sincronização em 72 horas. Acima de mim, as luzes do terraço oscilaram e, enquanto Mason se vangloriava de uma autoridade que não possuía, eu acabara de receber credenciais cuja existência ele sequer imaginava, sinalizando que algo nas entrelinhas daquela noite estava mudando drasticamente. Na manhã seguinte, encontrei minha mãe em um café na Avenida Lexington e conversamos sobre trivialidades, até que ela mencionou o passeio de Mason como se fosse um grande evento familiar. Apenas concordei, deixando o assunto fluir, embora um nó de tensão se formasse em meu peito, já que o instinto tem o hábito de nos alertar muito antes que a lógica consiga processar os fatos. No sábado, estávamos todos reunidos diante da imponente fachada de pedra do Banco da Reserva Federal de Nova York, onde Mason se posicionou à frente com o casaco abotoado e o crachá em evidência, agindo como se liderasse uma delegação diplomática. No posto de controle, um guarda escaneou minha identidade e seus olhos se ergueram com um brilho de reconhecimento, mas antes que pudesse pronunciar uma palavra, Mason se interpôs, insistindo que eu estava sob sua tutela, o que fez o segurança fechar a boca, embora a dúvida permanecesse estampada em seu rosto. Já no interior, Mason narrava o trajeto com confiança, distribuindo explicações que não condiziam com a real infraestrutura de segurança do edifício. E no segundo ponto de verificação, seu crachá emitiu um som atípico, levando o funcionário a questionar seu nível de acesso. Mason minimizou o ocorrido, alegando ter permissão para avançar, e o funcionário hesitou, mas a contragosto permitiu nossa passagem. Ao chegarmos ao hall dos elevadores, deparamo-nos com painéis para acesso de funcionários e andares restritos, momento em que Mason se plantou diante do elevador restrito com a mão pairando sobre o botão, como se aquele fosse seu lugar de direito, insistindo que a melhor parte da visita estava nos andares superiores. Eu permaneci imóvel, observando como ele vestia a autoridade como um adereço, enquanto a minha precisava permanecer oculta, sentindo a mudança na atmosfera carregada pelo cheiro familiar de metal frio e o zumbido da ventilação controlada. Caminhei no centro do grupo familiar, monitorando cada posto de controle e cada troca de olhares entre a equipe, enquanto Mason avançava como se fosse dono do corredor, com sua voz ecoando nas paredes de pedra e prometendo conhecer pessoas importantes lá em cima. A segurança em seu tom apenas fazia minha nuca enrijecer, pois em edifícios como aquele, o excesso de confiança nunca é um bom sinal. No terceiro posto de controle, o scanner de seu crachá piscou antes de exibir uma mensagem direta de nível limitado verificado, fazendo o guarda levantar a cabeça confuso e informar que ele só tinha liberação para a conformidade pública. Mason descartou o aviso com a arrogância casual que havia aperfeiçoado, alegando que um supervisor já havia aprovado uma rota ampliada, e o guarda o encarou por tempo suficiente para calcular o risco. Mas, no fim, nos deixou passar não por respeito, mas por hesitação. Não foi a autoridade que nos levou adiante, foi a dúvida. E no corredor do terceiro andar, Mason cometeu o erro fatal de virar abruptamente em direção a uma passagem que levava ao quarto andar, um local onde nenhum consultor jamais deveria pisar. Se você deseja descobrir o desenrolar dessa invasão e como os protocolos de segurança reais reagirão a essa falha crítica, certifique-se de acompanhar os próximos desdobramentos desta história. Baixei o volume da minha voz para um sussurro, lembrando-o de que ele não tinha autorização para estar naquele nível. Ele respondeu com um sorriso afiado e breve, do tipo projetado para colocar um subordinado em seu devido lugar, insistindo que seu tempo de serviço no prédio lhe conferia direitos superiores de navegação. Sua atitude deixava claro que ele não me via como alguém capaz de compreender a geografia daquele poder. Aproximamo-nos dos bancos de elevadores onde o acesso público divergia dos postos operacionais internos. Mason reuniu a família em frente à zona restrita, plantando-se diante do painel de chamada com o peito estufado e ombros rígidos, fixando o olhar à frente como se pertencesse legitimamente ao grupo de pessoas que trabalhava atrás daquelas portas blindadas. Um guarda próximo olhou na minha direção, claramente preparando-se para intervir, mas Mason o cortou com uma garantia desdenhosa de que eu fazia parte de sua comitiva. O guarda hesitou, seus olhos demorando-se em mim com um brilho de reconhecimento que não pude ignorar. Não era mera curiosidade, mas algo mais próximo de uma deferência silenciosa. Mason, alheio à dinâmica real, fez um gesto amplo que lembrava uma ordem militar e instruiu todos a seguirem sua liderança. A excitação percorreu o grupo como se ele estivesse lhes concedendo algum privilégio raro e cobiçado. Permaneci em silêncio absoluto,
observando a maneira como ele se posicionava, uma arquitetura frágil de orgulho tenso e confiança emprestada. Então ele se virou para mim, com a voz baixa e cortante, ordenando que eu saísse do caminho, afirmando que compreendia aquele ambiente muito melhor do que eu jamais poderia. Um funcionário federal aproximou-se para destravar uma barreira adjacente, e quando seu olhar pousou em mim, ele pausou, notando a realidade da situação, calculando as consequências e demonstrando respeito. Ele não disse uma palavra. No entanto, o peso daquele olhar me comunicou que a linha que eu evitava cruzar estava perigosamente próxima. Eu sabia que uma colisão era iminente, só não sabia ainda até onde a onda de choque se propagaria. O elevador de operações permaneceu lacrado, mas Mason postou-se diante dele como um maestro regendo o trânsito. A família aglomerou-se ansiosamente ao redor dele em antecipação. Movi-me deliberadamente para mais perto desta vez, garantindo que ele percebesse que eu não estava mais ficando para trás. Ele se virou com a voz baixa e firme, dizendo-me para não complicar as coisas e insistindo que aquele não era o momento para eu fingir competência. Seus olhos sustentavam bravata, mas por trás dela, inconfundivelmente, o medo criava raízes. Nós dois sabíamos que ele não tinha o direito de estar ali. Uma equipe de operações aproximou-se com passos decididos, e um deles questionou quem havia solicitado o elevador, visto que nenhuma visita guiada constava na agenda. Mason respondeu com uma facilidade teatral, alegando possuir permissão especial. Um dos funcionários exalou tão silenciosamente que quase não percebi, mas o som apertou um nó profundo em meu estômago. Meu primo mais novo inclinou-se, sussurrando uma pergunta nervosa sobre a razão pela qual a equipe continuava nos encarando daquela forma intensa. Não ofereci resposta. A verdade era intrincada demais para ser desenrolada em um corredor repleto de câmeras e testemunhas mudas, especialmente quando o painel acima do elevador se iluminou exigindo autenticação biométrica de segurança. Mason lançou-me um sorriso que soou como um aviso final. Ele murmurou que eu estava prestes a aprender o que era o verdadeiro privilégio. Não era uma frase para a família. Era um desafio apontado diretamente para o meu ego, como se ele precisasse desesperadamente me ver derrotado. Mas então ele passou seu crachá. O leitor emitiu um flash vermelho agressivo, acompanhado por um tom longo e agudo, sinalizando acesso inválido para aquele setor. O silêncio tornou-se espesso no corredor. Os olhos de Mason desviaram-se freneticamente para os lados, caçando uma desculpa. Antes que ele pudesse forçar uma risada e culpar uma falha no sistema em um prédio onde cada ponto de acesso era mantido com rigor militar, a mentira desabou. Dei um passo à frente, não para resgatá-lo, nem para escalar o conflito, apenas para retomar o lugar do qual me afastei por anos. Minha mão pousou perto do cartão de acesso Safira oculto dentro do meu casaco, e uma compreensão fria se instalou. Esta era a fronteira da qual eu havia recuado repetidamente, e finalmente era hora de demarcá-la. O corredor parecia antinaturalmente imóvel enquanto minha mão deslizava para dentro do tecido. Até o zumbido constante da ventilação suavizou, como se o próprio prédio estivesse prendendo a respiração. Eu podia sentir o peso de cada olhar sobre mim, a confusão da família, o foco alerta dos funcionários federais e o olhar de Mason se estreitando em pavor, enquanto todos aguardavam o desfecho inevitável dessa revelação de poder. Se você quer testemunhar como a hierarquia desmorona quando a verdadeira autoridade se apresenta, continue acompanhando para ver o que acontece a seguir. Retirei a credencial do bolso, uma lâmina de escuridão fosca emoldurada por prata envelhecida, um objeto que passaria despercebido por qualquer um que desconhecesse seu verdadeiro peso. Neste mundo, a autoridade suprema raramente se anunciava com brilho ou ouro. Ela se camuflava na discrição. Apresentei o cartão ao leitor biométrico. Uma ressonância grave e profunda vibrou pelo corredor enquanto o painel era inundado por uma luz azulada. O visor clareou instantaneamente, exibindo o veredito inegável. Acesso de sobreposição operacional autorizado. Designação Refúgio 9. Enquanto minha família permanecia confusa, a reação dos funcionários foi imediata. Um diretor de andar surgiu ao longe, caminhando com urgência disciplinada. Ao me alcançar, sua postura enrijeceu em deferência, oferecendo um aceno seco e respeitoso antes de voltar sua atenção para o Mason. O olhar que ele lançou não continha raiva, apenas a gravidade esmagadora reservada àqueles cuja farsa durou tempo demais. Mason abriu a boca, mas o som morreu na garganta. Ele encarava o próprio crachá como se esperasse que o plástico se reescrevesse magicamente. Stella sussurrou meu nome,
a voz trêmula não de medo, mas pelo choque sísmico de perceber que a hierarquia familiar havia sido reconfigurada. Com neutralidade profissional, o diretor informou que o elevador privativo estava aguardando para me conduzir a qualquer setor seguro que eu necessitasse. Agradeci e entrei na cabine, virando-me apenas quando as portas começaram a deslizar. Não havia triunfo no meu olhar para Mason, apenas a serenidade da verdade ocupando finalmente o seu lugar de direito. O nível de operações possuía aquele silêncio hermético característico do poder absoluto, com paredes espessas que absorviam qualquer ruído. O diretor me guiou a uma sala de conferência para finalizar a sincronização de segurança, um processo eficiente que excluía terminantemente a presença de Mason. Por um momento, acreditei que o conflito havia cessado, mas ao retornar ao terceiro andar, ele estava lá, escorado na parede, uma figura rígida de tensão contida. As portas do elevador se abriram e ele avançou com um passo trôpego, lançando uma única pergunta crua e carregada de tremor. Por quê? Encarei seus olhos, vendo pela primeira vez o pânico real que ele lutava para esconder sob a bravata. Entre dentes cerrados, ele insistiu que eu sabia o peso de sua imagem perante a família e como meu gesto o havia diminuído. Deixei suas palavras caírem no vazio, recusando-me a carregar o fardo de suas inseguranças. Ele golpeou a parede de pedra com frustração, a voz falhando ao me acusar de humilhá-lo deliberadamente. Respondi com um tom nivelado, explicando que eu apenas exercera minha própria autoridade e que nada do que fiz invalidava a dele. Balançando a cabeça, com os olhos marejados, ele admitiu a verdade que sempre protegeu com arrogância. Estar perto de mim o fazia sentir-se insignificante. Ouvir aquilo em voz alta foi um golpe inesperado, não por culpa, mas pelo desperdício de anos evitando uma ferida que nunca nomeamos. Eu lhe disse que jamais o diminuí. Ele é que se recusava a enxergar seu tamanho real. Passos ecoaram no corredor, interrompendo o momento. O diretor reapareceu, a voz estável e cortante ao informar Mason que qualquer conversa envolvendo tentativas de exceder a hierarquia seria formalmente documentada. Mason congelou, a compreensão varrendo seu rosto. Não havia mais espaço para teatro ou histórias aumentadas, apenas a realidade nua em um local que não tolerava ilusões. 3 dias depois, as consequências chegaram em um único e-mail. Mason foi notificado de que seu projeto no Federal Reserve estava suspenso enquanto a instituição investigava acessos não autorizados e brechas de segurança. A notícia se espalhou pela família Harwell como fogo em palha seca. Regina me ligou imediatamente, exigindo saber o que eu havia feito para causar aquilo. Eu não tinha feito nada, mas sabia que, em certas famílias, a verdade é sempre a primeira a ser culpada quando as máscaras caem. O encontro com minha mãe aconteceu naquela tarde, em um café intimista e apertado na Avenida Lexington. Ela envolveu minhas mãos nas dela e insistiu que o fardo daquela ruptura não me pertencia, explicando que Mason já havia se enredado naquela confusão muito antes de eu sequer entrar em cena ou passar meu crachá. Embora suas palavras fossem firmes e consoladoras, a angústia em meu peito persistia, pois destruir a ilusão de alguém, mesmo que sem intenção, deixa marcas que nunca parecem limpas. Naquela mesma noite, um antigo colega de Mason entrou em contato, e sem poder revelar muitos detalhes, as pausas significativas em sua fala contaram a verdadeira história. Mason vinha testando os limites de sua autoridade e acesso há anos. Seus excessos só eram ignorados porque ele nunca havia ido longe demais, mas o incidente no elevador não foi um mero acaso técnico, foi o momento exato em que o sistema decidiu parar de fechar os olhos. A família se fragmentou instantaneamente. Alguns defendiam Mason fervorosamente, acusando-me de humilhá-lo publicamente, enquanto outros sussurravam pelos cantos sobre momentos passados em que sua autoconfiança parecia teatral e ensaiada demais. As ligações eram incessantes, trazendo uma mistura caótica de raiva, confusão e simpatia. Deixei que toda aquela onda passasse por mim, ciente de que a tempestade já havia desabado e não havia como contê-la. Foi então que minha mãe ligou novamente, com a voz trêmula e desgastada, dizendo que precisava revelar algo crucial sobre meu pai e sobre Mason. Imediatamente, compreendi que as raízes daquele conflito eram muito mais profundas e antigas do que um dia ruim no Federal Reserve. Sentados na sala de estar dela, cercados pela luz suave e por fotografias antigas de família, ela me serviu chá com as mãos instáveis e finalmente contou a verdade. Mason viveu a vida inteira acorrentado à sombra do nosso pai.
Ela descreveu como todos exaltavam a calma, a promessa de futuro e a compostura natural de meu pai, e como essas comparações injustas perseguiram ambos da infância até a vida adulta. Mason tentou por 3 vezes ingressar nos mesmos programas de elite em que meu pai brilhou. Ele fracassou em todas as tentativas, e cada derrota o esculpiu dolorosamente, até que ele começou a simular uma autoridade que nunca havia conquistado por mérito. Com um olhar carregado de tristeza silenciosa, ela me disse que, ao crescer, eu o lembrava do nosso pai. Não pelo que eu fazia, mas simplesmente por quem eu era, e isso o fazia sentir que jamais seria o suficiente. Finalmente entendi que Mason nunca me odiou. Ele odiava a versão de si mesmo que acreditava ser inalcançável. 1 ano se passou, trazendo uma calmaria que ninguém esperava. Mason encontrou um novo trabalho, longe do Fed, em uma organização menor onde as expectativas se alinhavam com quem ele realmente era, e não com a imagem grandiosa que tentava projetar para o mundo. Ele bebia menos, falava menos, e pela primeira vez em minha vida, ouvia mais. A dinâmica familiar mudou com ele. Os encontros tornaram-se mais simples, as conversas mais reais e fundamentadas, sem histórias exageradas ou noites centradas em performances de ego. Era como se o ar ao nosso redor tivesse finalmente assentado. Numa noite de início de verão, Mason convidou a todos para um jantar em Long Island. Era uma reunião pequena, apenas alguns parentes ao redor de uma mesa modesta no quintal. Sem palco, sem holofotes, apenas o zumbido dos insetos, o tilintar dos copos e a brisa do oceano passando pela porta de tela. Quando erguemos nossos brindes, Mason se levantou. Sua expressão estava despida daquela bravata familiar, substituída por algo mais sereno e honesto. Ele disse que precisava reconhecer algo importante. Eu não o havia diminuído. Eu apenas revelei o quanto ele havia se inflado artificialmente. Um silêncio suave, pesado e cheio de reconhecimento se seguiu. Ele então se virou para mim e agradeceu por eu não ter me encolhido apenas para que ele se sentisse maior e por dar a ele o espaço necessário para se tornar alguém diferente do homem que fingia ser. Apenas assenti, sem oferecer discursos em retorno, pois algumas verdades dispensam repetição em voz alta. Quando a noite acabou e caminhamos em direção aos carros, Mason emparelhou o passo comigo, nem à frente, nem liderando. Antigamente, no Federal Reserve, ele havia se colocado entre mim e a porta do elevador como um obstáculo intransponível. Mas naquele pequeno prédio residencial, ao entrarmos juntos no elevador, ele permaneceu ao meu lado, na exata distância onde mora o respeito mútuo. As portas se fecharam suavemente. Sem brilho de safira, sem códigos de anulação, apenas 2 pessoas que finalmente aprenderam a verdade sobre si mesmas e uma sobre a outra, encerrando um ciclo de ilusões para que histórias reais pudessem, enfim, começar.